Olá, todos! Obrigado a vocês, por favor. Obrigado por me receberem com tanto carinho. Muito obrigado. Vamos tornar a Argentina e a América grandiosas de novo. E não se deixem intimidar por alguns resultados locais. Antes de tudo, quero agradecer aos organizadores do American Business Forum e especialmente ao seu presidente, Francis Soares, pelo convite. É uma honra estar aqui entre pessoas ilustres como o presidente Trump, meu amigo, e da República Argentina. Estou feliz por dividir o palco com Lionel Messi, um dos atletas mais destacados e orgulho dos argentinos. Um homem que levou o talento argentino ao topo do mundo. Uma prova viva de que esforço, dedicação e paixão são capazes de fazer milagres. Isso é uma prova de que, às vezes, eu também posso parabenizar um canhoto. Quero aproveitar este espaço onde se reúnem empresários, líderes, atletas e pensadores para, mais uma vez, abordar uma questão que define todo o nosso trabalho na Argentina. Por muito tempo, nos acostumamos a ouvir de políticos e intelectuais que o capitalismo é um mal necessário com o qual temos que conviver em nossas sociedades. Claro, há também aqueles que apoiam abertamente o comunismo e a economia planejada, mas eles são minoria e estão à margem dos nossos sistemas políticos. Mas a posição sobre a qual quero falar é muito mais comum no Ocidente. Estou falando da crítica ao livre mercado usada para justificar a intervenção do Estado. Esta é uma posição mais comum. Ela obteve centenas de vitórias legítimas em eleições no último século, na América e Europa. E é exatamente por isso que ela é ainda mais prejudicial. Para não cansar, vou resumir um argumento. Eles reconhecem que o capitalismo é a única maneira de garantir o crescimento econômico, mas afirmam que esse crescimento afeta a sociedade de forma muito desigual. Além disso, por sua natureza, tende a estagnar. Por isso, como dizem, o Estado deve intervir no mercado. Segundo eles, o Estado deve intervir para garantir igualdade entre cidadãos e evitar monopólios ou falhas de mercado. O mercado livre, segundo eles, não é o ideal para promover o crescimento e, no final das contas, impede o bem-estar geral, favorecendo poucos em detrimento da grande maioria. O argumento é que é necessário crescimento com justiça social, e o Estado deve desempenhar um papel ativo na vida econômica para garantir isso. De acordo com esse ponto de vista, todos os frutos do crescimento não valem nada se o Estado não os redistribuir. Em outras palavras, o capitalismo é apenas um mal necessário que sempre deve estar ligado à caridade estatal. Acho que todos nós aqui sabemos aonde essas ideias tão comuns levam. Aproveitando essas ideias, o Estado se expande cada vez mais, a cada ano interferindo não só na atividade econômica, mas também na vida das pessoas, até não sobrar nada dela. Sempre aparece uma nova justificativa para que os funcionários do Estado estendam suas garras insaciáveis sobre a sociedade civil. Usando o pretexto de valorizar a nação e o bem-estar dos cidadãos, valoriza-se o Estado como se fossem iguais.
Isso continua até chegarmos exatamente ao mesmo resultado, como quem ao menos tem honestidade intelectual. Assumir ódio ao capitalismo até defender controle estatal total da economia e da vida, ou seja, comunismo. Vamos pegar como exemplo Cuba, onde Fidel Castro chegou ao poder prometendo justiça social, democracia e uma economia planejada, e morreu após mais de 50 anos de governo ditatorial, gritando comunismo ou morte. Tempo demais. A resposta pró-capitalista a esse desafio, por parte do Estado, foi citar o milagre econômico que o capitalismo de livre iniciativa representou para o mundo. Isso é verdade, os dados não mentem e estão conosco. Ou seja, graças à economia de mercado, inúmeras pessoas saíram da extrema pobreza e o surgimento de inúmeras maravilhas tecnológicas e científicas se tornou possível. Mas isso não é suficiente. Porque a um argumento moral nunca se pode responder com um argumento factual. O fato de algo ser de certa forma não implica que deva ser assim. Por isso, esse argumento da esquerda venceu no debate de ideias. Por isso, no Ocidente, estamos cada vez mais próximos do comunismo, antes temido do outro lado da cortina de ferro. Por isso, ao aceitar o capitalismo como mal necessário, já perdemos. Mesmo que vençamos temporariamente, mais cedo ou mais tarde eles voltarão, porque serão eles que continuarão sendo os donos do critério do bem e do mal e dirão o que é justo e o que não é. Não podemos repetir esse erro. É por isso, hoje eu vim dizer a vocês que o capitalismo não é um mal, mas sim uma forma em que a verdadeira justiça se manifesta neste mundo, porque ele é uma consequência natural da dignidade e da liberdade do ser humano, a quem pertence o fruto do seu trabalho. Nós não temos muitos direitos naturais nesta vida, além do direito de sermos donos do suor do nosso rosto, o que, na essência, nada mais é do que o direito de dispor livremente do nosso tempo de vida, usá-lo para si mesmo ou vendê-lo a outros como força de trabalho. É isso que nos faz livres e diferentes dos escravos. Uma instituição repugnante, abolida principalmente pelas sociedades livres. Dessa liberdade decorre o direito à propriedade privada e ao uso independente dela dentro dos limites da lei comum. Investimentos, poupança, consumo são apenas fenômenos que surgem dessa simples verdade. Aviso que o controle de aluguel é um ataque ao direito de propriedade. Ele afeta o sistema de preços, prejudica o funcionamento do sistema e, no final, destrói tudo em seu caminho. Quando os estados e os intelectuais chamam esse direito natural de capitalismo para difamá-lo e justificar a intervenção do Estado, eles destroem o crescimento econômico, buscando seus supostos ótimos e ainda violam direitos naturais básicos. Quando o Estado viola cruelmente os direitos individuais, tenta transformar as pessoas em escravos, declarando guerra a elas. O capitalismo e a propriedade privada não são um mal necessário. Isso não é um mal. Eles são a base da nossa civilização e nossa missão é restaurá-los como pilares das sociedades. Ou seja, consideramos o capitalismo moralmente correto, não porque tirou mais de 90% da população mundial da pobreza, mas porque conseguiu fazer isso justamente por ser o modelo mais moral de todos os existentes. Nesse sentido, quero citar o livro de um dos mais destacados economistas austríacos da história, professor da Universidade de Nova York, chamado Israel Kirzner. Ele tem um livro chamado Criatividade, Capitalismo e Justiça Distributiva, e nela se afirma que a superioridade produtiva do capitalismo é indiscutível.
A política produtiva do capitalismo, em comparação com o socialismo, é tão evidente que nem mesmo os socialistas contestam isso. Mas o sistema capitalista, ela é acusada de injustiça, criticada pela má distribuição dos resultados e sua moralidade é colocada em dúvida. E é exatamente isso que Israel Kirzner faz. Ele diz o seguinte: se o sistema realmente é imoral, injusto e contrário à ética, então, por mais produtivo, eficiente e útil que seja, esse sistema não merece ser defendido. E essa questão, digamos assim, ele leva muito a sério, baseando-se principalmente em duas ideias fundamentais: o princípio da apropriação. Ok, ou seja, quem descobre algo é quem recebe isso. E com a ideia de Hayek sobre o mercado como um processo de descoberta, Israel Kirzner prova. Ele prova não apenas que o sistema capitalista é o único que pode ser eficiente, mas também que ele é, ao mesmo tempo, o único sistema justo. E gostem os socialistas ou não, nosso sistema não é apenas mais produtivo, mas também o único que está de acordo com a moral e a ética, ao contrário do sistema assassino deles. Sem o capitalismo, seremos condenados à pobreza das sociedades planejadas, que são apenas sociedades escravistas com melhor marketing. O que eles chamam de presença do Estado, ou em inglês, welfare state, nada mais é do que uma frase usada para encobrir o fato de que o caminho deles, na verdade, é o caminho para a escravidão. Quero destacar algo sobre o trabalho muito importante de um dos economistas anarcocapitalistas mais conhecidos do mundo, o professor Jesus Huerta de Soto, em sua obra intitulada Teoria da Eficiência Dinâmica. E nesse trabalho, ele busca determinar qual caminho de crescimento é o mais otimizado. E após refletir sobre vários aspectos da teoria econômica, ele faz uma afirmação forte, pois diz: não algo que, por exemplo, seja o que é injusto não funciona. Ou seja, no altar da eficiência de Pareto, com a qual os economistas trabalham, não deve haver lugar para nada injusto. E ao mesmo tempo, ele observa que tudo o que é eficiente também deve ser inevitavelmente justo. E isso está enraizado em nossos valores ocidentais, nos valores do Ocidente, que são valores judaico-cristãos. Além disso, como exemplo, quando eu faço reuniões de gabinete, sempre há uma regra. Os valores éticos e morais sempre estão acima do que o utilitarismo político dita. Não há concessões quando se trata de fazer o que é certo. E quando você faz o que é justo e eticamente correto, o país prospera. Nesse sentido, saibam que minha missão na Argentina não é nada além de nos devolver esse bom senso esquecido. Por causa da classe política, cega pelo poder, acostumada a se atribuir e se apropriar das conquistas e esforços de seus cidadãos livres. Indo direto à situação na Argentina, como todos sabem, meu partido teve uma vitória histórica nas eleições parlamentares. Fizemos tudo aquilo que a política clássica considerava inaceitável. E a única coisa que nos guiou na tomada de decisões foram princípios éticos e morais.
Os argentinos decentes responderam com uma vitória decisiva. Obtivemos uma vitória convincente em número de votos em nível nacional. Superamos uma diferença de mais de 14% na província de Buenos Aires, onde mora 1/3 da população do país. Foram meses muito difíceis para os argentinos, quando, devido ao golpe econômico que a oposição tentou dar a partir do Congresso, a economia do país desacelerou, causando incerteza e insatisfação entre os cidadãos. Por isso, passei meses viajando pelo país, pedindo aos argentinos que não desistissem e prometendo que desta vez o esforço valeria a pena. E essa promessa não foi em vão. Não é um compromisso que eu encare de forma leviana. É um pacto sagrado com o povo que confirmou o caminho deste governo. E nos deram as ferramentas para realizar as reformas de que o país tanto precisa. É por isso que considero importante agradecer mais uma vez pela confiança do povo da Argentina. Sem essa confiança, nada disso teria sido possível. Mas por que dizemos que desta vez o esforço vale a pena? Porque nessas eleições estava em jogo algo realmente grandioso. Essas eleições foram um plebiscito entre dois modelos de país. O modelo de liberdade do capitalismo, com disciplina orçamentária como principal arma, ou o modelo de submissão, que descrevemos como seu Golias. Déficit, emissão de dinheiro, dívida e empobrecimento. Como já mencionei, durante vários meses fomos alvo de ataques sistemáticos por parte do Congresso. A maioria dos economistas do país afirmava que, com o ataque legislativo e a pressão fiscal, nosso programa econômico estava esgotado. Eles usavam a dinâmica dos preços dos ativos e o aumento do risco do país para justificar isso. Afirmávamos que o programa fiscal e cambial era sólido devido ao superávit. Isso não está em discussão, pois interrompemos a emissão há mais de um ano e o Banco Central está capitalizado pela primeira vez em anos. Quando o barulho político cessou, o que ocorreu? O mercado argentino teve seu maior crescimento diário da história, o maior crescimento semanal da história, e continua crescendo. Além disso, o risco país caiu mais de 400 pontos. No final das contas, aconteceu exatamente o oposto daquele vergonhoso 12 de agosto de 2019, quando testemunhamos um dos maiores colapsos do mercado de ações da história mundial apenas pela possibilidade de retorno ao poder. Kirchnerismo. A propósito, isso nada mais é do que um dos ramos do socialismo do século XXI, que em algum momento também chegou à costa leste. Aqui. Eles fingem ser ovelhas, mas são piores que lobos. Se algo ficou claro depois disso, é a realidade do chamado risco Cook, ou seja, o risco do kirchnerismo e do socialismo. Conseguimos ver em números a dimensão do risco político com o qual nosso programa econômico sempre teve que lidar. Isso ocorre porque há um setor político destrutivo na Argentina. Eles estão distantes dos princípios básicos da economia e do bem comum, e só a presença deles já cria para todo o país um nível de risco extremamente alto. E agora, quando eles estão mais distantes do que nunca de voltar ao poder, podemos nos livrar desse medo. Historicamente, a maioria dos planos de estabilização bem-sucedidos no mundo teve consenso político. O que aconteceu na Argentina foi algo sem precedentes. Nós implementamos um plano de estabilização bem-sucedido com consenso social, sim, mas sem consenso político.
Mas os ataques desestabilizadores foram extremamente destrutivos para a sociedade. Como você sabe, o risco político impacta o financiamento do Estado e o crédito da economia. A loucura kirchnerista faz todas as empresas pagarem mais pelo financiamento, contratarem menos, realizarem menos projetos e venderem menos a crédito. A loucura kirchnerista torna os empréstimos hipotecários e com garantia mais caros e eleva as taxas dos cartões de crédito. Uma situação dessas, muitos queriam que resolvêssemos o problema do risco estrutural com política monetária. Eles queriam que injetássemos pesos para resolver o problema da confiança e a queda na demanda por dinheiro. Falando em termos econômicos, eles queriam resolver a queda da demanda aumentando a oferta. Resumindo, pediram para apagarmos o incêndio jogando gasolina, mas, entendendo que isso só agravaria o problema, mantivemos a política monetária anterior. Voltando ao ponto principal, coexistimos com uma parte do sistema político que se recusa a fazer o que a Argentina precisa. E foi exatamente essa oposição que acabamos de derrotar de forma decisiva nas eleições. E isso é o principal. A Argentina finalmente disse não a essa loucura, que nos custou tão caro ao longo do tempo. A Argentina deu um passo decisivo no caminho para a liberdade, um passo que, na essência, é irreversível. Agora, como país, precisamos recuperar o tempo. Estamos décadas atrasados em relação a outros países da região e ainda mais ao resto do mundo, considerando a quantidade de bens e serviços que podemos produzir. Isso indica que o nível de riqueza da Argentina se aproximará significativamente dos países desenvolvidos. Estamos entrando em um caminho que fará a Argentina grande novamente. Viva! Isso está relacionado a uma mudança de paradigma que ocorreu na Argentina nos últimos anos. Estamos recuperando a fé de que a propriedade privada e o livre uso dela dentro da lei são o único caminho para uma prosperidade. E precisamos consolidar essas mudanças para que, a cada dia, menos pessoas sofram com a pobreza e mais pessoas possam perseguir seus sonhos. Seja o desejo de ter uma casa para criar a família, o carro com que sempre sonharam ou a oportunidade de abrir o próprio negócio. Porque mudar é devolver liberdade e responsabilidade a todos os cidadãos. Esse é o país de liberdade com o qual sonhamos. Esse é o país ao qual somos dedicados e ao qual estamos cada dia mais próximos. Um país que será um farol para o Ocidente, adormecido pela influência de um Estado onipresente. Por causa de argumentos falsos, daqueles que veem o capitalismo como um mal necessário e daqueles que defendem o onipresente. Um Estado que traz apenas a ilusão de bem-estar hoje, ao custo de destruir o bem-estar de amanhã, como foi demonstrado na Argentina. E quero repetir isso mais uma vez para que fique absolutamente claro. Um Estado que está presente em todos os lugares traz apenas a ilusão do bem-estar de hoje ao custo de destruir o de amanhã, como mostrou o exemplo da Argentina. E somos nós que podemos alcançar essas mudanças e proclamá-las, porque somos os mensageiros de um futuro distópico, porque vivemos nesse futuro que cedo ou tarde vai chegar. E aqueles países que seguem esse caminho de falta de liberdade estatal, adotando as ideias destrutivas do socialismo do século XXI, ou como é mais conhecido por aqui, o OK. Décadas de estatismo transformaram a Argentina, antes destinada à grandeza, em ruínas. E hoje temos o dever e o desafio de restaurá-la. Hoje temos o dever e o desafio de lançar as bases para um futuro melhor. E o mais importante, 2 em cada 3 argentinos querem esse novo caminho.
Como disse no domingo, 27 de outubro, ao receber os resultados, 2 em cada 3 argentinos não querem retornar ao passado nem ao socialismo do século 21, pois já perceberam que isso é mentira. Com diferentes nuances e preferências locais, 2 em cada 3 argentinos querem uma ou outra versão do capitalismo. É essa janela de oportunidades que hoje se abre para todos nós. Temos o desejo de unir todos os participantes pró-capitalistas do país, que representam pelo menos 2/3 da nossa sociedade. É hora de criar um amplo consenso capitalista na Argentina. Esta é a grande coalizão do crescimento, que se une à nação onde ainda há muito a fazer. Um país desvalorizado por anos de dirigismo irresponsável que colocava o consumo acima dos investimentos. É tanto assim que, atualmente, 70% das importações na Argentina correspondem a bens de investimento e materiais de produção. O setor privado já sabe o que precisa fazer, reconhece as oportunidades e entende que agora é o momento certo para aproveitá-las. Com a capitalização ainda em início e que crescerá nos próximos anos, a Argentina desenvolverá recursos e setores atualmente pouco desenvolvidos. Vou dar alguns exemplos. Temos praticamente o mesmo número de cabeças de gado que tínhamos há 30 anos. É absurdo para um país famoso pela qualidade da carne. Gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump e sua administração por alcançar o acordo. A cota de carne argentina agora é 4 vezes maior que a anterior. Este é apenas um dos acordos comerciais que a Argentina e os Estados Unidos deveriam ter firmado há muitos anos, e na correção dos quais estamos trabalhando juntos agora para aprofundar essa ideia. A Argentina não exporta nem 1 grama de cobre, enquanto o Chile, com quem compartilhamos a cordilheira, exporta cobre no valor de 20 bilhões de dólares por ano. Da mesma forma, estamos caminhando para que o petróleo e o gás gerem uma receita de 30 a 40 bilhões de dólares por ano até 2031. Temos o setor vinícola, que hoje representa menos de 3% das nossas exportações, mas possui um enorme potencial para desenvolvimento e investimentos. O mesmo vale para qualquer setor: infraestrutura, turismo, laticínios, grãos ou indústria do conhecimento. Temos uma diversidade geográfica tão grande que praticamente qualquer pessoa no planeta, ao decidir investir na Argentina, pode usar efetivamente seu conhecimento para exportar seus talentos para o resto do mundo. Agora, graças à normalização da nossa macroeconomia e ao funcionamento adequado do regime de grandes investimentos, temos as condições econômicas e políticas para isso. E, pela primeira vez, também temos os incentivos corretos para isso. Não é à toa que no último ano já foram anunciados projetos no valor de mais de 100 bilhões de dólares, dos quais mais de 50 bilhões já estão em diferentes estágios de aprovação. Por isso, devemos continuar seguindo por esse caminho, nessa direção. A partir de dezembro, teremos o congresso mais reformista da história da Argentina. E isso não é só porque nossa bancada já tem o terço necessário para apoiar decretos e vetos, mas também porque, junto com os demais membros economicamente racionais do Congresso, que felizmente estão aumentando em número, formaremos a maioria política necessária para aprovar as reformas de que a Argentina precisa. Nesse sentido, estamos falando sobre a modernização da legislação trabalhista, para atualizar as condições em que os empregos são criados na Argentina, alinhando-as aos padrões internacionais, a fim de aumentar o número de trabalhadores inseridos no sistema formal.
Estamos falando sobre avançar ainda mais no caminho da desregulamentação e da redução de impostos para continuar diminuindo o alto custo de fazer negócios na Argentina, para que cada vez mais empresas possam ser lucrativas em nosso país, fortalecendo nossa capacidade produtiva a níveis inimagináveis. Discutimos a reforma da legislação penal para garantir investigação e punição dos crimes, porque o crescimento econômico é impossível sem a proteção da vida e da propriedade, que na essência são o fruto do trabalho de cada pessoa. Na Argentina, quem comete responde. Na Argentina, qualquer roubo é punido, sem valor mínimo para perdão. Sem ir longe, muitos lembrarão da história de Sodoma. Foi exatamente assim. Sodoma era uma cidade onde era permitido roubar. Isso era permitido. E veja como tudo terminou. A cidade foi destruída. Estamos tratando da reforma da legislação penal para garantir o processamento e punição dos crimes, porque o crescimento econômico é impossível sem a proteção do direito à vida e à propriedade privada, como acabei de dizer. Essas reformas vão consolidar esse caminho e permitir que todos os argentinos cresçam, com a confiança de que o esforço e o trabalho duro valem a pena, que a qualidade de vida melhora a cada ano, que seus filhos viverão de uma forma que eles nem poderiam imaginar. Porque, afinal de contas, a Argentina do futuro, com todas as suas possibilidades aproveitadas ao máximo, é inimaginável para qualquer um de nós. E, nesse sentido, quero convidar vocês a fazerem parte do futuro que estamos construindo. Quero convidar vocês a investir neste país e a demonstrar a força e a superioridade moral do capitalismo. Façam parte da redenção de que o povo argentino precisa e que servirá de exemplo para o resto do mundo. Por tudo isso, quero agradecer a vocês por me ouvirem. Obrigado por assistirem. Que Deus abençoe a América e que as forças celestiais estejam conosco. ¡Viva la liberdade, caramba! ¡Viva la liberdade, caramba! Faça a América grande de novo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra, como prefeito de Miami e presidente do Fórum Empresarial Americano, junto ao diretor executivo e fundador do Fórum. Quero lhe dar um presente importante para moradores de Miami, argentinos no exterior, defensores do capitalismo e opositores do comunismo. A liberdade e o apoio ao livre comércio estão no DNA da nossa cidade. Por isso, somos muito gratos pela sua presença e, com isso, lhe damos nosso coração e a chave da nossa grande cidade. Tudo para o senhor presidente. Obrigado. Obrigado por ter vindo e nos honrado com sua presença. Obrigado, senhor presidente. Este American Business Forum foi criado para unir o mundo, não para dividi-lo. Houve algo interessante que o senhor comentou após as eleições. Vou reduzir a inflação para todos os argentinos, independentemente de terem votado em mim ou não. Acho que essa é uma mensagem importante. Após a agitação política e as eleições, o mais importante é que queremos trabalhar, crescer e viver em paz. Essa mensagem vale para o mundo todo. Obrigado, senhor presidente. Tem alguns argentinos aqui? Eu acho que não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Aqui lá está o nosso presidente, sim. Viva a liberdade, caramba! Obrigado, senhor presidente. Muito prazer. Ivana Liberta Caracol, muito obrigado.
Obrigado, Senhor.